tem previsão de mais chuva na cidade de São Paulo. A chuva, quando está caindo na capital paulista, está caindo com grande intensidade. Tivemos na noite de ontem a cidade de São Paulo entrando em estágio de atenção para alagamentos. Caiu um temporal por volta de 7 horas da noite. Foi temporal com fortes rajadas de vento, também com queda de granizo. E a gente ainda vê as consequências dessa tempestade pelas ruas da cidade hoje de manhã. Renan Fiuza está circulando pela capital paulista e olha só aí, Renan, é uma das imagens que a gente consegue observar na cidade de São Paulo, árvores caídas, o vento foi muito forte, rajadas de cerca de 50 km por hora. E o que você traz para a gente de consequências ainda na manhã de hoje? Um bom dia para você. Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você, boa quinta-feira para quem está com a gente aqui na CNN, que seja uma quinta-feira tranquila. Essa cena virou rotina, né? Quando chove, venta bastante, a gente circula pela cidade e não é difícil encontrar com árvores caídas e, claro, um prejuízo bastante grande diante desse cenário. Ontem caiu uma chuva muito forte, rajadas de vento, como você bem ressaltou, de aproximadamente 50, 55 km por hora, capaz, obviamente, de derrubar parte dessas árvores aqui na capital paulista. Estou junto do meu companheiro de jornada, Reinaldo Macedo. Vou até sair um pouquinho aqui da câmera para vocês darem uma olhada. A gente está aqui na região central de São Paulo, na Bela Vista. Olha só essas imagens do Reinaldo Macedo. A gente consegue perceber nessa árvore claramente que, basicamente, ela não tinha raiz, né? E aí a gente traz aqui para quem está acompanhando a gente o número de ocorrências recebidas e efetuadas pelo Corpo de Bombeiros. Na capital paulista e também na região metropolitana, foram pelo menos 122 chamados para quedas de árvores. E isso, das 6 horas até a meia-noite, a gente está falando de pelo menos 106 chamados. Num período de 6 horas, olha a quantidade de árvore que caiu. Foram 11 chamados para enchentes, alagamentos e também pelo menos 8 chamados para desabamentos. A boa notícia é que, felizmente nesse balanço não há vítimas. E claro, diante desse cenário, diante dessa queda de árvores, da forte chuva e também dos fortes ventos, né? A Enel, a gente entrou em contato, disse o seguinte: olha, tivemos interrupção de energia em alguns bairros, em algumas residências, em decorrência dessas rajadas de vento que superaram os 55 km por hora. Você destacou bem, Carol, o CGE da Prefeitura emitiu um alerta de atenção para alagamentos. E aí a gente traz alguns bairros que tiveram a queda em energia, né? Vila Medeiros, Parque São Domingos, Barra Funda, Tucuruvi e também regiões que já foram afetadas bastante ainda naquelas fortes chuvas. A gente está falando ali da região de Cotia, a gente está falando da região também de Embu das Artes. Obviamente, a nota da Enel traz a seguinte informação: estamos trabalhando, estamos com vários funcionários nas ruas justamente para efetuar essa religação e o fornecimento de energia. A gente sabe que a situação é bastante complexa, porque você destacou bem, hoje a gente deve ter esse calorão aí também mais uma vez e há previsão de pancadas de chuva bastante fortes no final da tarde. Aí a Defesa Civil já emitiu um alerta. A gente pode ter a possibilidade de ventos mais fortes ainda, superando os 100 km por hora. Ou seja, tivemos ventos de 55 km, já foram capazes de trazer esses estragos, né? Dá uma olhada aqui, só para contextualizar, a gente está numa via de 3 faixas. 2 faixas totalmente interditadas por conta da quantidade desses galhos que foram, primeiro, cortados dessa árvore enorme que aqui caíram e de outras árvores também que acabaram caindo. Então, apenas uma faixa está sendo liberada aqui para que os veículos possam transitar. E eu reitero também mais uma vez, né? A gente sabe que quando chove, quando venta bastante, a gente vê esse cenário aqui pelas ruas da capital paulista e também da região metropolitana. Mas aí tem um segundo trabalho que hoje a gente deve acompanhar, que é o serviço de limpeza e poda dessas árvores. A gente olha aqui nos nossos arredores aqui de onde a gente fala, ao vivo aqui do centro de São Paulo, e a gente percebe que tem ainda muitas árvores. Por exemplo, eu consigo mencionar e ver aqui, né, do meu campo visual, árvores que estão comprometidas, galhos basicamente preparados para caírem, né? Se vem uma outra chuva, esse cenário pode se agravar ainda mais. Então a gente reitera que a Defesa Civil já emitiu um novo alerta e esse novo alerta é sim para um vendaval ainda mais forte do que foi ontem, chuvas fortes, e a gente torce para que tenhamos
pelo menos uma quinta-feira tranquila. Não tivemos vítimas, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, tivemos sim chamados para alagamentos, enchentes e, claro, queda de árvores, 122 árvores. Mais uma vez eu mostro para vocês, Reinaldo está comigo, sempre chama atenção, não é, Carol? Quando a gente está circulando aqui nas ruas e a gente vê o tamanho dessas árvores aqui na capital paulista, quando elas se deslocam, se desprendem, né, do solo, e aí sim a gente fica pensando, e se estiver passando um pedestre, e se tiver um carro parado, se tiver gente dentro desse carro? Essa é a grande preocupação, mas a realidade da capital paulista quando chove e quando tem chovido, ventado forte, tem sido essa. Infelizmente, a gente vai seguir rodando aqui a capital para encontrar mais pontos, o que não é difícil, viu? Devolvo para você. Inclusive, Renan, essa árvore que você nos mostra, ela caiu sobre 2 carros. Felizmente, como o Renan Fiuza destaca pra gente, ninguém ficou ferido. Agora é um cenário que se repete na capital paulista, numa proporção menor, mas que lembra muito aquele que a gente viu no início do mês de novembro, também quando uma forte chuva caiu em São Paulo, ventos fortes, queda de energia, queda de árvores. A proporção hoje é menor das consequências desse temporal. Porém, Renan, só enfatiza a necessidade das medidas preventivas tão cobradas pela população para que o poder público esteja diante do problema, esteja ciente do problema, porque a primavera é uma fase de transição. Quando a gente chegar no verão, esse calor, essas tempestades, principalmente no fim da tarde, ficam cada vez mais recorrentes. Vamos só lembrar, né, Carol, que a gente, diante daquele temporal, como você bem frisou, do começo do mês, a gente participou de algumas coletivas de imprensa da Enel e também de conversas diante das autoridades que ali estavam presentes, de reuniões para promover medidas preventivas. Por quê? Porque a gente vai entrar num período de chuva e esse cenário está se tornando cada vez mais frequente e vai se tornar cada vez mais frequentes. Se a gente não tiver medidas preventivas para que a população possa, primeiro, ter todo o respaldo, né, dessas empresas quando cai energia e também toda a segurança, porque a gente sabe, choveu, está caindo árvore e o risco é iminente dessa queda de árvore. Atualmente a gente tem que ter medidas preventivas para que essas árvores, primeiro, estejam saudáveis, né? Se não estiverem saudáveis, essas árvores elas precisam ser retiradas dos locais. E aí a gente tem mais uma vez aquele jogo de empurra, a companhia de energia elétrica empurrando para a prefeitura, dizendo que não é de responsabilidade dela, a prefeitura dizendo que precisa da autorização da companhia para que possa efetuar a poda dessas árvores. E diante desse cenário tem a população. E diante dessas realidades, a gente tem as chuvas se tornando mais frequentes, os ventos cada vez mais fortes e a gente tem que se preparar. Eu digo a gente, órgãos responsáveis por esse serviço, órgãos que precisam se preparar para uma realidade que é cada vez mais presente aqui na capital paulista e também na região metropolitana, não é, Carol? Sem dúvida, Renan. Renan Fiuza está nas proximidades da Avenida Paulista, uma das vias mais movimentadas da cidade de São Paulo, dos cartões postais da capital paulista. Essa via aí tem um fluxo de veículos muito intenso. A gente está apenas no início da manhã. Daqui a pouquinho o Renan Fiuza vai mostrar para a gente as consequências da queda dessa árvore para o trânsito da região, porque ainda temos tronco, galhos ali bloqueando algumas pistas. Daqui a pouquinho a gente vai ver o congestionamento nessa região, nessa área bastante movimentada da cidade de São Paulo. E repito, é um cenário que a gente consegue também observar em outros pontos da capital paulista. O Renan Fiuza vai circular por aí e daqui a pouquinho conversa mais com a gente. Até já, Renan.